Nos atos do dia 8 de janeiro, manifestantes denunciaram pessoas infiltradas que acabaram depredando prédios públicos das sedes do Legislativo e do Judiciário em Brasília. Nosso contato agora é com a Paula Godoy, que participou dessas manifestações e ela, na ocasião, naquele dia, ela fez vídeos denunciando a presença de pessoas infiltradas que realizaram vandalismo durante os protestos. Bom dia, Paula. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela confiança. Obrigado por nos atender. Bom dia, pessoal que tá aí escutando. Paula, em primeiro lugar, mais uma vez eu quero agradecer a você pela confiança, pela gentileza de conversar conosco. Você está fora do Brasil em razão dos atos do dia 8 de janeiro também, não é? Mas antes de te ouvir, de conversar com você, da Guta fazer a sua pergunta, do Marcelo Rocha Monteiro também lhe perguntar e da Berenice Leite, de nós conversarmos com você, eu quero exibir o vídeo que você gravou no dia 8 de janeiro, ali na sede na região ali da sede dos Três Poderes em Brasília, fazendo essa denúncia de que havia infiltrados junto do público que estava lá se manifestando de forma pacífica. A gente tem aí a imagem. Vamos rodar. Nesse exato momento eu vou falar um negócio. O bando de petista invadiu e tá tentando tacar fogo e a gente tá brigando contra eles, ó. Isso aqui, ó, é uma galera, ó, impedindo esses filhos da de botar fogo no Ó, a galera gritando, fogo não! Ó, safado, tá vendo? Ó, sai daí! Ó, isso aqui, ó, não foi a gente! Ó quem é, ó! Quem é, ó, sem terra, ó! Você tá botando fogo, ó! Ó! Vai ajudar lá! Apaga! Só para deixar bem registrado isso, porque dentro da nossa manifestação a gente teve pessoas que começaram a causar no bagulho. Entendeu? A gente chegou, ficou e a galera começou a causar. E a gente tá lutando contra o próprio povo que tá aqui, que são esquerdistas, ó. Apaga, ó. A galera tá ligando, tá falando apaga, tá vendo? É isso. Não foi a gente. Oi, Paula. A gente acompanha aqui pelas imagens que você está visivelmente emocionada e o que é perfeitamente compreensível. Sobretudo, revendo essas imagens aí que você mesma gravou, que você disse na ocasião, os apontamentos que você fez. Se você precisar de um momento para se recompor, fica à vontade, tá? O espaço está aberto aqui para a gente te ouvir. Mas eu queria te escutar, eu queria que você narrasse, Paula, o que você viu exatamente naquele dia que te levou a pegar o celular e começar a gravar esse vídeo denunciando essa presença de pessoas infiltradas, enfim. O que exatamente você viu, o que você documentou também que indica a presença de infiltrados que danificaram ali os prédios, os Três Poderes? Eu gostaria que você, se for possível, se você se lembrar desse dia 8 de janeiro, de tudo que aconteceu lá, eu tenho certeza que isso está fresco na sua memória, mesmo passados 3 anos dessa história, né? Essas pessoas realmente pareciam fazer parte de um grupo de manifestantes que se infiltrou para agir ali de forma isolada e prejudicar a manifestação que até então era pacífica? Olha, primeiro eu quero agradecer por esse espaço, né? Eu chego até a ficar extremamente rouca em relação a isso, porque as minhas lágrimas, elas não são referentes somente ao acontecimento. Essas lágrimas, elas são completamente referentes à liberdade de expressão. Porque algumas pessoas podem achar que a gente passou por tudo isso naquele ano, mas na verdade a gente está passando até hoje, né? Então, aquilo foi um acontecimento
e destruiu durante o ano inteiro e refletiu durante o ano inteiro, até hoje, está refletindo na vida das pessoas que estiveram lá e viram a verdade. Então, eu estou muito feliz, né? E eu falo sobre a minha rouquidão porque eu estar aqui podendo falar num país livre, onde eu fiquei 2, 3 anos extremamente calada, e calada por todo mundo, né, calada por advogados, né, calada por pessoas que nem me conheciam, e que pediam para eu parar de falar por medo ou por razões. Então eu estar tendo esse momento aqui pela primeira vez, eu poder falar, é como se fosse uma liberdade de expressão, assim, que vocês não têm noção. Então eu só tenho a agradecer. Sobre o dia 8 de janeiro, o que aconteceu foi muito claro. As pessoas que estavam na manifestação durante todos aqueles dias, era uma manifestação extremamente pacífica. Era uma manifestação onde a gente ajudava uns aos outros, levava água uns para os outros, distribuía comida de uma forma extremamente ordeira, né? Você não via briga, você não via caos, uma manifestação limpa, onde a gente limpava chão, as pessoas limpavam o chão, não deixavam papel no chão. Era uma manifestação onde a gente realmente só queria justiça, né? Porque a gente já vinha pedindo auditoria das urnas. O que aconteceu foi que simplesmente todos que saíram do QG foram por um caminho só, que foi uma barricada, né? E só tinha um caminho para chegar até os três poderes. E a gente foi revistado pela Polícia Federal 2 vezes. Tinham pessoas que não puderam entrar com isqueiro, né, porque fumavam. E quando a gente chegou no local e se acumulou aquela multidão, houve uma movimentação de dentro dos das casas, dos palácios, e essa manifestação eram de pessoas que estavam saindo completamente equipados, completamente preparados, com a roupa do Brasil, batendo na gente, xingando a gente de bolsonarista, só que automaticamente começaram a se lançar cilindros de ferro de um lado da manifestação, do outro da manifestação, de cima. Então, automaticamente, você não tinha como respirar, você não tinha como fazer nada, correr, você não sabia de quem você estava apanhando, e foi um caos. Então, as pessoas que entraram com garrafas de água e foram entrevistadas pela Polícia Federal com as suas mochilas, só com roupa, estavam literalmente numa emboscada, começaram a tomar cilindrada de ferro, de gás, e chute na costela e xingamento de pessoas que estavam extremamente equipadas e que já tinham destruído tudo lá dentro. Essa é a verdade, entendeu? A verdade é que já tinha pessoas lá dentro há muito tempo antes da manifestação verdadeira chegar no local, entendeu? Já tinha pessoas lá dentro equipadas para colocar fogo, para destruir os vidros, estourar de uma forma super simples, que você, com mochila você não estoura, com garrafa de água você não estoura, entendeu? Então, já estava tudo planejado, já tinha tudo muito bem planejado para aquelas pessoas que saírem dos locais se misturarem com as pessoas que estavam chegando. Já estava tudo muito bem arquitetado. Então, foi uma injustiça, assim, que não tem cabimento, entende? Não tem cabimento porque os próprios que nos revistaram sabem que revistaram, sabem que não tinha como a gente estar lá naqueles horários antes. Foi, não bate, nada está batendo. Então,
Primeiramente, eu só queria falar isso, né? Que eu agradeço por esse espaço, porque eu estar hoje aqui falando já é uma vitória para minha vida, até, né? Porque é, a gente ainda está vivendo isso. As pessoas que não estão que vivendo isso vivem só um dia marcado. A gente ainda está sofrendo sequelas disso, né? Ainda está sofrendo perseguição referente ao dia 8 de janeiro, né? E mesmo com provas. As consequências são muitas, né, Paula? Tanto jurídicas, mas também ao psicológico de todas essas pessoas. Imagino que também seja o seu caso. Quem vai fazer a próxima pergunta para você é a Berenice Leite. Oi, Paula, bom dia. Primeiramente, muito obrigada por confiar na Oeste e falar conosco, pela oportunidade também de poder falar contigo, porque o seu vídeo, eu tive conhecimento dele lá bem no início, né, muito próximo do 8 de janeiro, dias após. Eu me lembro, inclusive, que a esquerda criou um perfil chamado Contragolpe, né, que segundo eles era para identificar, sua foto estava lá, inclusive, para identificar as pessoas que participaram do ato antidemocrático. Enfim, bom, eu acho muito pertinente nós te ouvirmos no dia de hoje, até porque no domingo nós teremos, ao que tudo indica, uma grande manifestação aqui em Brasília, né? E assim, é importante que as pessoas estejam atentas, porque isso pode acontecer, né? Infiltrados, ainda mais se tratando da esquerda, a gente sabe que eles agem dessa forma sorrateira. Então, queria que você, com sua experiência do 8 de janeiro, pudesse passar aqui, né, para aqueles que querem ir para as ruas e devem, acho que é algo legítimo, né, o povo ir às ruas, as pessoas não podem ficar com medo, quem permanece aqui no Brasil, e eu imagino o quanto isso deve ser doído para você, né, você que estava aqui manifestando, deixou a sua casa para vir aqui manifestar pelo seu país e hoje sequer pode morar nele por causa dessa perseguição política. Então, assim, eu queria entender de que forma que eles agem, até para que as pessoas que estiverem em Brasília aqui no domingo, né, você falou sobre eles ficarem inflamando, causando, né, e é justamente isso. A Praça do Cruzeiro já fica bem distante ali da Praça dos Três Poderes, acredito que foi um local estratégico escolhido pela oposição, justamente para que, se tiverem pessoas ali infiltrados, inflamando, para seguir, olha, vamos terminar de seguir lá para o Congresso Nacional, para o STF, né? Conta para a gente como é que foi lá no 8 de janeiro, essas pessoas que você já identificou que seriam infiltrados. Essa pergunta é muito boa, porque são dois fatores aqui, né? Os infiltrados, eles vão estar com a camiseta do Brasil, né? Então você não vai saber quem é infiltrado. Você só vai saber quando eles começarem a se comportar de uma forma que a gente não se comporta. A se comportar de uma forma que a direita, de acordo com o caráter moral, ético e ideológico, não se comporta numa manifestação democrática. E que a esquerda já historicamente se comporta. Então, isso é uma coisa que toda direita tem que ficar esperta na manifestação do dia 25, né? A forma de falar, a forma de agir, né? A forma agressiva de lidar com a situação, isso não comporta, isso não conversa com a ideologia da direita, com o que nós pensamos, com o que nós acreditamos, e isso não conversa. Então, se você já está vendo que tem pessoas que estão exacerbadas, pessoas que estão pensando de uma forma agressiva, o interessante é ou pedir para essa pessoa se conter, porque às vezes pode ser um nervosismo do momento, ou até mesmo filmar. O porquê que eu falo isso, gente? Porque na manifestação de 8 de janeiro, as nossas defesas, as pessoas que estão sendo injustiçadas, a gente que está sendo injustiçada, a nossa única defesa hoje em dia é o vídeo. E mesmo com o vídeo,
porque eu fui chamada pelo Alexandre de Moraes simplesmente porque ele tinha um print de uma foto que foi através desse site que você mesmo citou aqui hoje. Desse site que eles me delataram como golpista, terrorista. Então, através do print desse vídeo, ele me colocou como uma líder terrorista. O que eu queria falar é que a minha única defesa que eu tinha era o vídeo. E mesmo com o vídeo já deu o que deu. Já não tive direitos, né? A Constituição já foi rasgada. Mas a gente não pode acreditar, não pode deixar de acreditar que o vídeo é a nossa verdade estabelecida perante ao povo. Que a gente não está mais respondendo um ditador, que a gente está respondendo e dando satisfação perante ao povo. O povo precisa ganhar voz, o povo precisa ver a verdade, o povo precisa ter esclarecimento do que está acontecendo verdadeiramente. Então, façam vídeos. Os vídeos são a nossa defesa. A outra coisa que eu falo é fazendo vídeos, estabelecendo esse comportamento ético, moral, pacífico, né, tendo uma manifestação extremamente democrática. Se houver alguém agressivo na manifestação, abre uma roda, deixa a pessoa no meio, filma, não queira empurrar a pessoa, né? Não queira tocar na pessoa, não queira fazer isso. Abra, delate a pessoa de uma forma que todo mundo abre espaço e deixa a pessoa sozinha fazendo o que ela está fazendo e vai filmando e vai pedindo para a pessoa parar, claramente estabelecendo ali um comportamento de exclusão. É isso que eu peço para o povo brasileiro que vai estar nessa manifestação do dia 25. Porque no dia 8, o que aconteceu foi que eles se misturaram com a gente. Eles chutaram, socaram, fizeram de tudo. E automaticamente, muitos homens da direita, e isso é um estado comportamental do homem, eles quiseram defender a gente. Então, por exemplo, eu tomei um chute na costela que um cara me chamou de bolsonarista, né, fascista, e me deu um chute na costela. Assim, ele, com agressividade, me deu um chute de costas na minha costela. E eu caí para frente quando eu olhei um outro homem da manifestação, que é pacífica, tentou me defender. E isso virou mais um caos. Então, eu agradeço por esse homem, porque eu ia continuar tomando chute, pelo visto. Mas o que eu acho é que o ideal seria se todo mundo afastar e deixar essa pessoa, e filmar essa pessoa e mandar ela parar, mas se afastar e tentar fazer uma roda, né, tentar literalmente, ampliar o holofote nessa pessoa para que ela se destaque como ela está fora do comportamento desse grupo. Ela está conversando totalmente fora do nosso comportamento democrático, pacífico. Então, delatar a pessoa dessa forma. Isso é o que eu acho correto a se fazer por enquanto, que é o que a gente realmente faz. A gente quer uma manifestação pacífica, limpa, ordeira, né? Sem guerra, sem conflitos. Se aparecer uma outra pessoa da esquerda que esteja querendo dialogar, conversar, ok, vamos filmar, abra um espaço para um debate político. Ela tem direito também de estar ali na manifestação, colocando a fala dela, né? Então, ok, pode falar, pode ser estabelecida uma conversa, pode pôr os seus pontos, não tem problema, isso é tranquilo. A gente quer a verdadeira democracia, né? A gente não quer a democracia só falada pela boca e agida com comportamentos extremamente agressivos. A gente quer a democracia de verdade. Então, essa é a nossa verdadeira luta.
A nossa audiência interagindo conosco aqui por meio do nosso chat, uma espectadora diz que esteve lá no dia 8 de janeiro, esteve próxima a você, inclusive, e confirmando o que você acabou de relatar. Ela disse, foi exatamente isso. Quando chegamos por volta das 2 horas da tarde, já havia infiltrados, na avaliação dela, no que ela disse aqui, nas palavras dela, quebrando tudo. Bom, quem vai fazer a próxima pergunta para você é a Guta Pini. Oi, Paula, bom dia. Receba toda a nossa solidariedade pelo que você tem vivido. Realmente são tempos muito difíceis no Brasil. Esse teu relato e essas dicas que você dá para os manifestantes, como que eles devem se comportar, isso só mostra que nós não estamos vivendo num país livre, num país democrático, num país que tem Estado de Direito. Porque se você tem Estado de Direito, você não precisa ter essa preocupação, porque cada um responde pelos seus atos. Se aquele depredou, aquele agrediu alguém, fez alguma coisa errada, é essa pessoa que vai pagar. Essa coisa de crime de multidão, de colocar todo mundo no mesmo balaio para dizer que isso foi um golpe, isso é o golpe. No Estado de Direito, você individualiza as condutas. Então, vejam só essa preocupação que as pessoas precisam ter numa manifestação para que elas não sejam consideradas golpistas. Isso mostra a falência da nossa democracia, que é a manifestação do povo. É um completo absurdo. Então, mas, enfim, são os tempos que nós estamos vivendo. Como você bem disse sobre os vídeos, que são as nossas armas, a nossa ferramenta para conseguir se defender, porque as filmagens oficiais nós não poderemos contar com elas. Então, cada um faça o seu vídeo, porque se qualquer coisa que aconteça, o Estado não vai garantir os vídeos oficiais. Em relação a vídeos, Paula, eu quero te perguntar o seguinte: quando que você fez a primeira postagem desses vídeos, mostrando esses infiltrados, e se esses vídeos foram juntados em algum dos processos do 8 de janeiro? Então, só voltando em relação ao que você falou sobre esse ser um absurdo, né? Realmente é um absurdo desde o momento em que nós, por exemplo, os que fazemos conteúdo, né, e que a gente quer realmente estar alimentando nosso, por exemplo, Instagram para poder falar a verdade, para poder estabelecer a verdade, nós já somos cerceados, né? Nós já somos calados. Isso para mim já é um absurdo muito forte. E ver como realmente assim a esquerda trabalha muito de uma forma muito planejada. Eles sabem que quando eles prendem um, eles calam 6. Isso já vem dos ditadores que o próprio Lula apoia. E, historicamente, eles fazem isso. Eles prendem para calar uma multidão. E isso a gente viu no Brasil. Eles começaram a prender as pessoas do dia 8 de janeiro. Muitos começaram a se calar. E muitos até começaram a vir querer calar a gente. Então, falar, Paola, não se manifesta. Então, a gente começa a ver que a democracia começa a ser realmente falha, ou não ter democracia, não ter direito de expressão a partir disso. Além também de você estar sendo julgada pela pessoa que te acusou estar te julgando. Isso para mim, assim, é uma coisa que não existe. Mas, referente à sua pergunta, né, voltando para sua pergunta, por sinal, você pode repetir para mim a sua pergunta, que agora eu esqueci? Quando que você postou esse vídeo pela primeira vez e se você juntou esse vídeo em algum dos processos do 8 de janeiro, se isso foi acessado pela justiça de alguma forma? Sim, sim. Na verdade, eu postei esse vídeo no dia, durante o dia inteiro eu vim postando vídeos. Durante todas as manifestações, eu vim postando vídeos falando sobre a manifestação, o quanto ela era pacífica, primeiramente. E aí depois começou o caos e eu comecei a fazer esses vídeos, mandar também para um repórter esse vídeo, que é um repórter que é muito importante, eu só não sei se eu posso citar o nome dele aqui,
Mas eu enviei também esses vídeos para ele, estava enviando vídeos para ele poder também ter essa verdade, né? E esse vídeo foi postado no dia, né? Então eu já tinha visto a repercussão desse vídeo durante o dia. E sobre o meu julgamento, o Alexandre de Moraes me julgou perante o print desse vídeo que vocês assistiram. Então ele me julgou perante o print, uma foto. A minha defesa foi: assista o vídeo completo. Eu enviei o vídeo completo para ele, né? Como defesa, porque acho que está bem claro o vídeo. Está muito claro, tanto a indignação como tudo. Está muito claro no vídeo. E essa é a minha única defesa. Então, eu pedi para ele assistir o vídeo inteiro. Mas, no caso do Alexandre de Moraes, não adiantou de nada o vídeo. Tem uma pergunta da nossa audiência também, Paula, que é a seguinte: o Temi Santos Silva pergunta a você o seguinte: se você sabe de outras pessoas que tenham feito um vídeo parecido com o seu. Você teve contato com alguém que tenha feito alguma gravação que apontasse, que mostrasse essa presença de infiltrados? Na verdade, contato pessoal com essas pessoas, eu tive com duas. Eu tive somente com duas pessoas que, por um acaso, estão aqui também. Então, a gente acabou se encontrando, conversando, porque viver tudo isso não é fácil. Você não planejar e você ser injustiçada nesse nível, nesse grau, você abandonar sua família, e eu sou muito família, então eu vou me emocionar para falar aqui, né? Porque é muito difícil, é muito difícil. Então, eu conheci essas duas pessoas e tive esse privilégio de conhecer, porque é muito importante você conhecer assim uma pessoa que está vivendo a mesma coisa. Então, foi muito bom esse acolhimento, mas do dia em diante, eu acredito que todos estavam que nem eu, indignados, sem poder se manifestar, sem poder falar. Muitos acabaram se manifestando porque conseguiram ir para um país livre antes, né? Tinham condições de vir para um país antes livre. Então, eu tive, sim, contato com duas pessoas que são incríveis, são pessoas incríveis e que passaram pela mesma injustiça e tiveram também essa oportunidade de fazer os vídeos. Você, no começo da nossa conversa, destacou que esse espaço aqui serve a você como um espaço para você se expressar, um espaço de liberdade de expressão que você ansiava já há algum tempo. Nós conversamos previamente, você também confidenciou isso, relatou isso para mim, que você se sentia confortável em fazer esse relato por meio do nosso jornal. E mais uma vez eu agradeço a você pela confiança. Mas já que você falou a respeito da liberdade de expressão, eu gostaria de pedir a você, para a gente encerrar a nossa conversa contigo, Paula, qual é a sua mensagem para todos os brasileiros que estão acompanhando de perto esse caso, passados 3 anos do dia 8 de janeiro, muitos deles já estão presos. Quero ouvir a sua mensagem para essas pessoas. Primeiro, eu queria falar que, Brasil, por favor, não desista. Não desista. Continua. Se unem. Vamos participar da manifestação do dia 25. Eu não vou poder estar com vocês, mas eu vou estar aqui nos Estados Unidos com uma igreja que está fazendo também esse movimento, né? Vamos continuar fazendo manifestações ordeiras, pacíficas. Não vamos nos calar enquanto a gente tem voz. A gente tem que lembrar que a estratégia deles é essa. Eles precisavam calar ou cercear as pessoas para poder calar o povo, e a gente está vendo um movimento lindo de muita esperança, tanto para nós como para as pessoas que estão presas.
né? Então, eu agradeço muito por todo brasileiro que está se movimentando. Desculpa, porque é muita emoção desde o dia que eu vi esse movimento do Nicolas. Eu fiquei indignada, porque até então eu estava vivendo sozinha a batalha, calada, e quando a gente fala calada, eles tiram a sua voz de fala nas redes sociais, mas automaticamente você perde a sua voz também. Eu eu É uma coisa fisiológica, sabe. Então, eu falo pra vocês, continuem, que Deus cuide de vocês, guarde, que vocês sejam também tenham o discernimento de Deus para entender quem é quem na manifestação, que vocês possam abrir espaço para aqueles que estão sendo vândalos, delatem, né, tentem apaziguar, toda a situação o tempo todo, né. E eu também falo para as pessoas que estão presas, e para as famílias das pessoas que estão presas, tudo vai dar certo em nome de Jesus. Eles vão ser soltos. Continua forte, continua, que a família dessas pessoas, que as nossas famílias continuem fortes, acreditando, porque se a gente se calar agora, isso só vai piorar e cada vez mais vamos nos calar e vamos nos calar até o ponto que vai permear anos e anos de ditadura, até ter um movimento que aconteceu com a Venezuela, que foi um milagre. Então, continuem firmes, continuem fortes, vamos sim lutar, vamos sim ter forças. Nós que estamos sendo perseguidos, a gente não está desistindo também, a gente não vai desistir, a gente continua aqui, né, firme e forte com vocês. Então, seguem firmes nessa batalha e pacífica e democrática em nome de Jesus. É isso que eu tenho para falar para vocês. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Paola, nossa audiência se solidarizando com você. Muitas pessoas aqui também parabenizando você pela sua coragem. Bom dia para você, até uma próxima oportunidade, que seja um novo encontro com melhores notícias para você e para todos os que estão envolvidos aí no caso do 8 de janeiro. Muitos já foram julgados e condenados. A gente torce para que seja feita justiça de fato. Um abraço para você. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço para todos.